Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então? Jânio, vamos começar o programa hoje, com a notícia aí, o afastamento pelo STF de Renan Calheiros da presidência do Senado. O que é que a gente pode aguardar a partir de agora? Nós e as próximas gerações, tanto pelas decisões como pelo que está ocorrendo, que vai ganhar um espaço nobre nas páginas da história do Brasil. Em 6 meses a gente viu o impeachment de uma presidente da República, logo em seguida a cassação do presidente da Câmara dos Deputados e hoje acompanhando o afastamento do presidente do Senado, que aliás é reincidente, mas o problema é o mesmo. É aquele caso em que ele é acusado de ter utilizado recursos ilícitos para suprir financeiramente uma filha que teve fora do casal. Por conta disso, há pouco mais de 6 anos, ele renunciou à presidência, manteve o mandato de senador, foi reeleito e voltou a ser presidente. Agora, há poucos dias, o Supremo Tribunal Federal, julgando, tornou-o réu. Partindo dessa condição de réu, na linha sucessória, não pode ter réu. Daí o motivo, inclusive, do afastamento antes da cassação do ex-deputado Eduardo Cunha. Mas havia uma tendência, muito embora já tenha a maioria dos ministros do Supremo decidido que réu não pode ficar na linha sucessória, o ministro Toffoli havia pedido vistas no processo. Mas, com a provocação do partido Rede, e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também já estava encaminhando do ofício nesse sentido, pedindo o afastamento de Renan, que ele não poderia ficar na linha sucessória, o ministro Marco Aurélio, monocraticamente, decidiu afastá-lo, como houve no afastamento de Eduardo Cunha. Monocraticamente, o ministro Teori Zavascki afastou Eduardo Cunha e depois o pleno, os ministros, pela maioria, decidiram manter aquele afastamento. E o pleno do Supremo Tribunal vai se reunir amanhã. A presidente, ministra Carmen Lúcia, já avisou que na pauta de amanhã, quarta-feira, vai ter essa decisão do pleno. É improvável que o pleno não repita no voto agora de Marco Aurélio o que fez no voto de Teori Zavascki com Eduardo Cunha. Mas a atenção e a repercussão envolvendo o afastamento do presidente Renan não repete exatamente a mesma coisa que aconteceu com Eduardo Cunha. Ele, por exemplo, se negou ontem à noite a receber a notificação. O oficial de justiça o localizou na residência oficial da presidência do Senado. Ele na sua disse que ia receber hoje, ao chegar ao Senado, às 11 horas. Então, imaginemos uma situação em que ele está indo ao Senado na condição de presidente, com apoio de alguns senadores, com alguns recursos aí, que certamente em termos jurídicos ele vai recorrer. Ele vai sentar na cadeira de presidente, ou antes de sentar na cadeira de presidente vai ter algo que o faça desistir. É uma situação que vai ficar na história. E com poucos dias para encerrar esse período legislativo, não mais do que 2 semanas, há um vice-presidente que é do PT. O vice-presidente é do PT, Jorge Viana. E aquela pauta que estava programada para o próximo dia 13, da aprovação da PEC dos gastos, já começa a ser ameaçada. Mas eu digo com a convicção, tendo acompanhado aí esses últimos acontecimentos no Senado, como aquele que derrubou por 45 votos a 14 a iniciativa do presidente Renan de aprovar rapidamente a decisão daquele projeto que havia sido aprovado na madrugada lá, do abuso na Câmara dos Deputados, aquele projeto que acabava praticamente com a Lava Jato, não anistiava os envolvidos, mas criava uma série de dificuldades. Pois bem, ele perdeu. Então ele não vai ter certamente o Senado, o plenário do Senado, respaldando iniciativa ou ação que seja basicamente em proveito próprio. Nesse momento é um momento que eu acho, inclusive em termos institucionais, de engrandecimento do Senado. Pela sua maioria, o plenário, na sua soberania, pode conduzir não apenas esse desfecho
do afastamento de Renan Calheiros, como os próximos dias de um presidente do PT, que pode criar dificuldades nesses projetos de iniciativa do governo federal, o petista, né, Jorge Viana, pode criar dificuldades, sim. Ele é, inclusive, frontalmente contra as atividades do ministro Sérgio Moro. Ele é aquele que disse que Lula tinha que provocar uma condição para parecer como vítima e tal. E essas tensões, elas vão ter desdobramento. Esses próximos dias, até o final dessa legislatura, e principalmente se vai ter convocação ou não, a gente vai ainda acompanhar outras situações extremas, eu diria até extremas, né, de alta tensão, como o dia de hoje no Senado e as consequências do que está acontecendo.